Bem-vinda, bem-vindo ao Comunidade do Conhecimento, que a partir deste momento está no ar pela rádio e TV universitária Unicesumar. Este programa que tem o intuito de levar até você informação, conhecimento, entretenimento, comportamento, bem-estar pessoal e animal e importantes assuntos para o meu, o seu, ou melhor, para o nosso crescimento como um todo. Mas vamos ao assunto de hoje que traz cuidados e detalhes que necessitamos observar na saúde dos animais de estimação. A medicina veterinária continua evoluindo ao longo dos anos, afinal, o aumento na expectativa de vida dos animais demanda cuidados profissionais mais aprimorados. Uma das áreas tratadas pela medicina veterinária é a oncologia animal, que vem a ser o estudo de tumores, ou seja, neoplasias benignas ou malignas em animais, sendo o oncologista veterinário o profissional responsável pelo diagnóstico mais específico e tratamento nas neoplasias nos mais diversos animais, como gatos e cachorros. Infelizmente, o câncer também pode acometer os nossos animaizinhos, debilitando sua saúde e colocando sua vida em risco. A boa notícia é que novos tratamentos surgem todos os anos e quanto mais cedo detectar os sinais, mais rápido e eficaz será o tratamento. E para falar sobre este assunto, traremos a médica veterinária Kessia de Oliveira Abreu, da Clínica Canin de Maringá. Convidada anunciada, me resta também convidar você para que permaneça conosco e que os assuntos abordados no Comunidade do Conhecimento possam nos auxiliar positivamente. Nosso programa volta já aqui na Rádio e TV Universitária Unicesumar. Esse é o programa Comunidade do Conhecimento que você acompanha pela Rádio e TV Universitária Unicesumar. O assunto de hoje diz respeito aos nossos animais de estimação. Quais sinais devemos nos atentar para procurar um oncologista para o meu pet? Existem vários tipos diferentes de câncer que podem afetar nossos amiguinhos e todos eles se manifestam de maneiras distintas. No entanto, os cânceres estão divididos em dois tipos, os OMA, que seriam ali os benignos, e os carcinomas ou sarcomas malignos. Geralmente, o câncer passa desapercebido até alcançar um volume considerável. Por esse motivo, o tutor deve estar atento a alguns sinais e que podem auxiliar num tratamento mais eficaz e rápido. E para falar deste assunto, tenho como convidada a médica veterinária da Clínica Canin, doutora Kessia de Oliveira Abreu. Doutora Kessia, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Lai, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Falar sobre esse tema, né, que é tão frequente, principalmente na minha rotina, com essa especialização, né? Então, sempre muito importante a gente falar sobre isso, deixar os tutores atentos, porque, como você disse, é algo que sempre passa despercebido, até ali tomar um tamanho, um volume, né, maior, às vezes algo mais grave, então é importante a gente sempre falar sobre isso, com certeza. Então vamos, começar ali do início. Quais são as principais neoplasias existentes? Quando a gente fala sobre as principais, é um tema bem amplo, né? A gente tem desde os cânceres de pele, que geralmente são os mais frequentes na rotina veterinária, né? As dermatopatias de modo geral, e aí os cânceres de pele também acabam tendo uma frequência muito grande. Porém, a gente também não pode esquecer de neoplasias de sistema reprodutor, porque hoje, ainda que a castração é algo muito falado, a gente vê que tem muitos tutores que não conhecem realmente o benefício da castração. Pensa que a castração é só para não entrar no cio, só para não ter ali o sangramento do cio, ou já que ele nunca vai cruzar, nunca vai ter um filhotinho, não precisa castrar. E aí a gente tem que pensar que a castração é sim aquele famoso clichê ato de amor, porque a gente consegue inclusive prevenir algumas doenças oncológicas, né?
com a castração mesmo. E quais seriam ali os principais e os iniciais ali sintomas do câncer ali no animal? Olha, vai depender muito quando se trata de um câncer evidente que tenha formação ali cutânea, a gente vai ter uma formação, uma neoplasia, um aumento de volume na região, né? Mas esse cãozinho, ele pode apresentar sinais muito inespecíficos. Então, quando se trata, por exemplo, de um câncer de pele, pode ter uma feridinha, daquelas que não cicatrizam nunca. Já levou em alguns veterinários, fez alguns tratamentos, não melhora por nada. Porque a gente tem que pensar que o câncer é uma doença crônica, né? Então, assim, ele não é aquela coisa que vai aparecer e vai melhorar. Não, vai ter proliferação celular, vai ter aumento, vai ter proliferação de tamanho, né? Então, com isso, a gente acaba tendo agravamento da doença. Então, quando se manifesta na pele, vai se manifestar dessa forma. Só que aí a gente tem o câncer de diversos sistemas, né? Por exemplo, um câncer de sistema gastrointestinal é aquele cãozinho que vai manifestar vômitos frequentes, diarreia frequente, aquela diarreia que não melhora nunca. E muitas vezes aquele cãozinho que tem uma diarreia frequente, um sinal gastrointestinal frequente, ele tem que procurar um oncologista quando isso não melhora por nada, porque embora não seja câncer no início, em algum momento essa célula proliferativa excessiva, processo inflamatório crônico, pode ter mutação celular de uma forma indevida, e o câncer nada mais é do que uma proliferação celular indevida, né? A célula que não deveria estar ali, que veio mal formada, que veio de forma incorreta naquele sistema, e nada mais é do que o chamado famoso câncer, né? Então, são sinais que devem deixar o tutor atento, né? Enfim. E que, na verdade, os sinais, né? Os primeiros sinais que você vê que é algo que não é corriqueiro. Então, um animal que não toma água junto com você na parte da manhã, já não tomou, você fala, algo tá diferente. Que não tá dormindo do seu lado, algo tá diferente. Então, são sinais pequenos que a gente sempre tem que ficar alerta, né? Agora, em relação às raças, existem raças que têm mais predisposição a ter os cânceres? Tem. Ai, meu Deus! Até do aperto do coração, conta pra gente. Tem os campeões que aparecem lá na clínica com o temido câncer, né? Uhum. A gente ouvia muito falar, muito, assim, o boxer, ele é o campeão, né? Dos livros de oncologia. Ele tá sempre lá, o boxer. Ele tem uma genética bem propícia, bem característica de ter manifestações oncológicas, né? Só que eu percebi que nos últimos anos, assim, parece que eu tenho visto não tanto os boxers, não sei porquê, talvez a raça tenha diminuído um pouquinho. A gente não vê mais com tanta frequência o boxer como a gente via antes. Então, apesar de ser um cão que tem a genética, ele tá participando menos das famílias, né, a raça. Sim. Então, hoje eu tenho muito histórico ali do Golden. Meu Deus do céu, o Marley não dá. Sim, o Golden, ele é o campeão. Só que hoje em dia a gente tem muito... Eu costumo falar que às vezes não tem a predisposição racial, mas às vezes tem uma população muito grande de determinadas raças, por isso eles acabam aparecendo com mais frequência para nós, né? Então os Shih Tzus, eles são o campeão de todas as doenças quase, porque é a população maior que a gente tem de Seja dermatológica, respiratória, todas, né? E aí a gente entra num fator que é importante também, porque o Shih Tzu, ele tem muita manifestação dermatológica. E aí eu sempre digo que o cãozinho que tem um problema base inicial, então se ele tem um problema de pele, a pele dele tá em constante proliferação celular. Então a pele dele precisa se regenerar o tempo todo, porque tá sempre inflamada, não faz o tratamento ali pra pele muitas vezes. Ele provavelmente vai ser um candidato, um paciente oncológico com câncer de pele. Eu lembro do Pug também, que tinha bastante casos justamente por isso, porque ele tem também bastante predisposição ali dermatológica e isso acontece com frequência, né? É também uma raça que a gente tem algumas casuísticas, principalmente de câncer de pele, justamente por conta dessa proliferação celular, né, que acontece. Então, também tá bem presente os pugs. Ai, gente, dá um aperto no coração, né? Mas o importante é que a medicina veterinária tá aí, super avançada, para que tenha melhores tratamentos nesses casos. E, hoje em dia, tratamento, vamos iniciar com um câncer ali benigno. O tratamento para esse tipo de câncer, quais seriam ali? Olha, quando a gente fala de uma neoplasia benigna, na maior parte das vezes, a gente não precisa
ter nenhuma conduta ali extremista para esse paciente, né? Exceto se estiver causando algum incômodo, porque tem aquelas neoplasias benignas que aparecem em locais indevidos. Sim. Então, às vezes vai aparecer ali na região da boquinha. Então, quando ele está se alimentando, vai provocar um incômodo. Tem ali, às vezes, na orelha, vai coçar a patinha, vai bater a patinha, vai sair sangue. Então, daí, essas a gente precisa pensar em uma cirurgia, por exemplo, para conforto e qualidade de vida do paciente. Não necessariamente para um tratamento e solução do problema, né? Então, seria isso. E a neoplasia agora, né? Os famosos carcinomas e sarcomas. Eu sei que existem vários tipos de tratamento, mas muito se fala, aliás, eu falo, gente, eu sou formada em veterinária, não atuo na área, mas muito, na minha época, né, se falava assim, o que tem que fazer? Quimioterapia é da mesma forma que é em humanos, e existe essa quimioterapia e nem sempre é como, né, dos humanos, existem ali a intravenosa, tem a parte também de cápsulas, enfim, eu queria que você falasse um pouquinho mais pra gente. Tá. Então, assim, quando se trata do câncer maligno, é sempre muito triste, né? A gente fica muito chateado, mas eu sempre digo que, graças ao avanço da medicina veterinária, a gente tem opções de tratamento que, embora o câncer não exista cura, porque se a gente pesquisar, o câncer tem cura? Não tem cura, tá? Apesar de, às vezes, a gente realmente ter alguns pacientes com câncer maligno e que tem ali a sua remissão, né? de livre da doença. Sim. E eu sempre digo que, às vezes, quando o câncer aparece em um cãozinho, ele já tá um pouquinho mais velho. Já tive diversos pacientes que vieram a óbito por outro motivo e não o câncer, mas que ficaram muito tempo livre da doença, do próprio câncer, e vieram a óbito por outro motivo, né? Sim. Então, traz conforto, traz qualidade de vida para o paciente o tratamento. Então, apesar de ser temido, as pessoas têm medo do tratamento, têm medo da quimioterapia, ela vem só para fazer bem para o paciente. Então, eu sempre digo que menos de 10% dos pacientes que realizam quimioterapia sofrem de efeitos colaterais como no ser humano. Então, quando a gente pensa em câncer maligno, tem desde os que não precisam de cirurgia. A gente tem alguns câncer que somente a quimioterapia é solução, é tratamento, né? E aí a gente entra com a quimioterapia pra gente fazer com que esse animalzinho viva mais tempo possível livre dos sinais clínicos que a doença vai oferecer pra ele, né? Então, assim, é pra curar? Vai curar? Não, a gente não necessariamente vai curar o paciente, mas a gente vai trazer conforto, vai trazer qualidade de vida, vai trazer tempo de vida, às vezes aquele tempinho, nem que seja para despedida, né? De conforto, para passar mais tempo, para aproveitar um pouquinho mais com a família, né? E também tem os câncer daí que precisa de uma cirurgia. E aí a gente faz a cirurgia, muitas vezes precisa de uma cirurgia reconstrutiva, né? Onde a gente precisa de uma cirurgia um pouquinho maior, mais extensa, pra gente oferecer margem cirúrgica, porque a gente tem que pensar que o câncer, ele não tá limitado só ali naquela região que ele aparece. Às vezes, ao redor daquela bolinha que a gente vê, também tem presença de células. Então, às vezes, a cirurgia é um pouquinho mais extensa, um pouquinho maior, né? E tudo isso, depois vem o tratamento de quimioterapia, muitas vezes. E tem também só o câncer que só a cirurgia já é resolve, suficiente. Né? Sim. Então, daí, às vezes, não precisa nem de quimioterapia. Nem todo paciente que tem câncer maligno vai precisar da quimioterapia, vai se beneficiar dela, né? E aí, quando esse paciente precisa da quimioterapia, como você falou, tem diversas formas de quimioterapia. Tem desde a quimioterapia que o paciente faz em casa. Sim. Então, recebe ali, às vezes, cápsula uma vez por semana, às vezes dia sim, dia não. A gente tem tratamento daí por via intravenosa, né, que é o mais conhecido de quimioterapia, que a gente chama de quimioterapia adjuvante. Essa é a quimioterapia que é um pouquinho mais temida, geralmente, porque a gente fala, quando é via oral, o tutor acha que tá dando só um comprimidinho, então para ele é mais tranquilo. Agora, quando precisa ir na clínica, fazer por via intravenosa, é sempre muito temido antes, mas quando o paciente está passando pela quimioterapia, o tutor vê que não é tudo aquele bicho de 7 cabeças que ele pensava, né? Então, assim, eu acho até engraçado, porque a maioria dos pacientes que passam por quimioterapia na clínica, a nossa primeira conversa é assim: vamos tentar fazer o primeiro ciclo? Vamos tentar fazer a primeira sessão? E aí, se ele responder bem, a gente continua? Pode ser. Aí eles aceitam. E quando eles veem que isso não aconteceu nada, alguns até brincam, doutora, isso fez quimioterapia mesmo, foi só um sorinho. Que eles já fazem, sai correndo como se nada tivesse acontecido, né? Sabe? Então, assim, às vezes a gente tem muito medo porque a gente associa muito a medicina humana, né? Sim. E a gente tem diferenças em questões de dose, é um serzinho muito mais sensível. Então, aquele coquetel quimioterápico que o ser humano recebe em uma sessão, que ele vai lá no hospital, dá o bracinho, recebe na veia em uma sessão, a gente faz muitas vezes em um mês.
Algo prolongado, protocolo. né? Então é tudo muito mais sutil, mais leve, as doses são menores, né? Então o paciente ele não vai ter tanto efeito colateral. E aí tem aquela famosa pergunta, né? Meu pet vai ficar careca? Sim. Sempre perguntam. Vai ficar careca? Vai ficar sem pelo quando fizer quimioterapia? E não fica careca. Assim, muitas vezes cães que têm o pelo um pouco mais longo, o Shih Tzu, por exemplo. O Shih Tzu de pelo longo, pele mais branquinha, às vezes a gente tem um pouquinho de interferência nessa textura do pelo, às vezes o pelo fica um pouco mais opaco, às vezes aquele cão que tinha o pelo bem lisinho, às vezes ele fica um pouquinho mais crespo, mas ele não fica careca. Tem uma queda de pelo. Não vai cair tanto, né? Não vai ser igual como é nos humanos. Mas a gente vai continuar com esse assunto que é super importante, mas antes a gente vai para um rápido intervalo e já voltamos com mais Comunidade do Conhecimento. E o Comunidade do Conhecimento está de volta e tenho como convidada a doutora Kessia de Oliveira Abreu, veterinária da Clínica Canin, e nós estávamos falando sobre a oncologia veterinária de cães e gatos, falamos um pouquinho sobre a quimioterapia e agora eu queria saber um pouquinho sobre a cura. Existe a cura? Olha, aí é a pergunta que toca na ferida. Que dói um pouquinho, né? Porque essa é a maior dor, né? Porque assim, o tutor ele senta pra conversar e aí a primeira coisa, eu vou fazer esse tratamento, a gente vai passar por isso, ele vai curar? Vai resolver o problema, né? Porque ele quer a solução, ele não quer que seja algo paliativo, né? E quando a gente pesquisa sobre o câncer, a gente sabe que o câncer é uma doença que ainda não tem a cura, né? Sim, infelizmente. Infelizmente, muito triste, porque eu queria poder sempre dar notícia muito melhor do que essa, né? Então, acaba sendo muito triste. Então, não tem a cura do câncer. O que a gente tem é a remissão da doença. Então, tem alguns pacientes, diversos pacientes, eu posso dizer, que chegam em estágio muito avançado da doença, estágio muito grave, e a gente consegue remissão da doença. Às vezes, com 1, 2 sessões de quimioterapia, esse paciente parece que nem teve a doença, porque a gente vê sumir tudo a doença, a gente vê ela desaparecer, e aí às vezes o tutor até me pergunta, precisa continuar o tratamento? Porque sumiu, acabou, ele tá curado. E aí muitas vezes não, né, não tá curado, assim, a doença ela realmente entra em remissão em um período, a gente finaliza o protocolo de quimioterapia, o tratamento ali eleito para esse paciente, e a gente fala que a gente precisa, cada paciente, ele fica em remissão por um período. Para ele ser considerado curado do câncer, ele precisa ficar pelo menos 3 anos livre da doença. Se ele ficar esses 3 anos livre da doença, a gente considera um paciente curado. Mas como muitas vezes esses pacientes chegam já tão velhinhos, né? Sim. Ali às vezes 12, 13, 14 anos, às vezes não dá tempo de receber a cura mesmo da doença. Mas tem pacientes que recebem a remissão por muito tempo da doença e a gente vê, assim, muito sucesso no tratamento, realmente. Isso é muito bom. E agora a gente vai mostrar um pouquinho, né, de alguns pacientes que a senhora atendeu e a gente vai falar um pouquinho como que foi, o que aconteceu, para que você aí de casa também consiga acompanhar o seu petzinho, falar, olha, realmente o meu tá parecido, vou procurar um profissional da área. Doutora, aqui vemos essa imagem. E o que você pode falar pra gente sobre? Era uma paciente muito fofinha, porque ela tinha só 3 patinhas. Oh, meu Deus! Ela foi amputada quando filhote, porque foi atropelada, então ela não tinha uma patinha da frente. E super queridinha, assim, sabe? E aí, quando a gente fez o diagnóstico de um câncer maligno de pele, a gente precisava de uma cirurgia. E a gente tentou fazer a cirurgia na região, fizemos a cirurgia e ela teve uma recidiva no mesmo local depois da cirurgia, mesmo com o tratamento de quimioterapia. E aí o tratamento de eleição para essa paciente, como era muito extenso, ela tinha diversos comprometimentos, era uma doença muito avançada, um câncer maligno de alta graduação, ela precisaria amputar essa patinha, né? Então, assim, muito triste porque ela não tinha essa opção, porque ela já tinha um membro a menos, então ela não podia se beneficiar da amputação para ficar mais tempo livre da doença, né? Temos aqui uma outra imagem que eu gostaria que você falasse um pouquinho também. Esse paciente foi um caso bem bacana, porque um tutor chegou bem desesperado na clínica, porque ele inclusive já tinha passado por clínico geral e aí pediu acompanhamento, porque era um nódulo que teve um crescimento muito rápido, incomodava, ele sangrava, batia a patinha. E aí ele fez alguns exames de triagem antes, que não conclui diagnóstico, e tinha vindo sugestivo de um câncer maligno.
e que pedia uma cirurgia um pouco mais radical, né? E inclusive a gente foi para realizar a biópsia desse paciente e, por incrível que pareça, era um nódulo benigno. Então, assim, ele tinha essa característica feia, Sim. causava diversos problemas para o tutor, se incomodava muito, às vezes até para o cuidado ali, porque ele sangrava muito e tudo mais, né? E ele teve um desfecho super feliz. Nós temos uma terceira imagem justamente sobre isso, porque parece ser algo inofensivo, né? É importantíssimo falar sobre ele, porque é o câncer de pele famoso dos pets que gostam de ficar com o barrigão virado para cima no sol. Isso é muito importante ser falado, porque a maioria dos pets, principalmente os pequenininhos ali, que são bem clarinhos, que adoram ficar com a barriguinha no sol, né? E eles são os mais predispostos, né? Então, cãezinhos que têm pelagem clara, que tem pele clara, esses têm que tomar muito cuidado com o sol, porque apesar do sol ser muito gostosinho para eles, né, eles gostam muito de ficar no sol, ele também pode ser vilão. Então a gente tem que tomar cuidado com o horário, principalmente, né, de sol. Então o solzinho da manhã ali, das 7, 8 horas da manhã, ele é benéfico, ele tá tudo bem, só que a gente tem que pensar que esse cãozinho já tem uma pele mais sensível, desprovida ali de melanina, né? Então é um paciente que, ainda que seja esse sol das 8 da manhã, é importante ele passar um protetor solar, tem protetor solar próprio para pet, encontrado em pet shop. Então cuidar principalmente as áreas mais desprovidas de pelo, né? Então barriguinha, parte de focinho, tanto para cães como para gato, porque os gatos também têm muito histórico desse tipo de neoplasia de pele, né? Esse é o carcinoma de células escamosas, bem famoso, né? Então, tanto cães como gato, de pelagem mais clara, a gente precisa ter esse cuidado com o sol, com o protetor solar, horário do sol, porque esses pets acabam tendo muita predisposição a manifestar essas neoplasias cutâneas. Esse aqui é um caso, agora em gatos, também é esse caso? Esse gatinho, quando eu atendi ele tem pelagem clara, ele gosta muito de tomar sol, então eu bati o olho e falei assim, câncer não tem cara. Então eu bati o olho e falei assim, nossa, certeza que é um carcinoma espinocelular, como o do Bob, né? Então ele entrou no tratamento paliativo somente para não sofrer com os sinais clínicos da doença, né? Porque a gente sabe que aos 18 anos de vida ninguém merece, pelo menos, sentir dor, né? Sim. Então seria isso. A gente não sabe aí mais quanto tempo, né, tem de vida desses animaizinhos, e deixa que pelo menos ele tenha ali uma qualidade de vida na sua fase final boa, sem precisar sentir mais dor do que já está, né? Isso. E agora, para encerrarmos, existe alguma prevenção para que não chegue a esse tipo de caso, de algo mais severo? Olha, assim, se a gente for pensar de uma forma bem específica, existem as precauções, as prevenções mais específicas, né? Por exemplo, quando a gente tem um cãozinho de pelagem clara, o uso do protetor solar, quando for sair ao sol, né? Porque sempre falo que, apesar de ter pelagem clara, ter a predisposição, ele também precisa ser um cachorro. Então, às vezes, brincar no parque, tá sol naquele momento, é benéfico para ele também. Então, use o protetor solar, né? Prefira os dias ensolarados em horários mais específicos, né? Que tem não aquele sol do meio-dia. Exatamente. As cadelinhas e os cãezinhos machos também, eles se beneficiam muito da castração, porque a gente tem que pensar que as cadelinhas estão muito predispostas a câncer do sistema reprodutor. E aí, quando a gente pensa, o que eu posso fazer para prevenir o meu cãozinho do câncer? Com certeza a castração, ela é bem-vinda, porque a gente inibe ali a proliferação celular do sistema reprodutor. A gente tem que pensar que a cadelinha que tem câncer de mama, por que ela tem câncer de mama? Porque tem proliferação acentuada das mamas, porque o corpinho dela entende que a cada 6 meses, todas as vezes que ela entrar no cio, ela precisa preparar essas glândulas mamárias para fornecer leitinho para o filhote dela. Então, o organismo do animalzinho não entende, ele vai entrar no cio, mas ele não vai ter filhotinho dessa vez. Então, tem uma proliferação celular ali. E aí, cada vez que tem proliferação celular a cada 6 meses, em um momento, conforme vai passando o tempo de vida, a gente tem a probabilidade de vir câncer, né? Então, quando é uma cadelinha fêmea, a gente fala que até 3 anos de vida, a gente tem uma probabilidade maior de prevenir o câncer de mama. Depois desses 3 anos de vida se torna cada vez menor, então não castrou até 3 anos de vida, a gente
Se ela sofreu influência hormonal todo esse período, a gente não consegue mais inibir que ela venha a apresentar o câncer. Então, eu sempre recomendo, depois do primeiro cio, teve formação do sistema reprodutor completa, faz a castração. Não precisa nem esperar o segundo cio, fazer a castração já. E o machinho, a mesma coisa, né? Então, como no ser humano, o cãozinho macho pode ter câncer nos testículos e ele pode ter, inclusive, câncer de próstata, como no ser humano, né? Que é muito temido pelos homens, então no pet também pode acontecer. E a castração, ela é a maior prevenção nesse sentido, né? Muito legal, adorei saber. E é bom também para que as pessoas entendam e saibam que existe prevenção, que existe algo que possa ser feito em casos como esse, né? Sim. Muito obrigada pelo seu trabalho. Eu falo que eu não consegui trabalhar na área da veterinária por muito tempo, justamente porque meu coração doía muito. E o seu trabalho é lindo. Cuidar dos animaizinhos nessa fase não deve ser fácil, mas o que você faz aí, trazendo qualidade de vida para eles, é maravilhoso. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui e a gente fica à disposição, né? Se precisar. Obrigada mais uma vez. Conversei com Kércia de Oliveira Abreu, da Clínica Veterinária Canin. E o Comunidade do Conhecimento de hoje fica por aqui, mas estaremos sempre na programação da Rádio e TV Universitária Unicesumar. Até uma próxima oportunidade.